Pronto. Só, por favor, fica à vontade de começar a palestra. Por favor, se acomodem aí. Turma. Vocês vão ver online, pessoal, ao vivo a cor. Transmitido pelo YouTube. Tá certo, Patrícia. Só um caminho aqui antes da palestra. Tá bom. Tá? Vai ter um copo 3 depois? Ó, então, pois é. Tá bom? Sim. Hã? Tá bom? Não, vai ter um cachimbo depois desse cara. Não, eu tô fora. Palestra que eu falei, não. Pessoal, olha só. Primeiramente, realmente a todos. Satisfação em revê-los depois aí de uma semana de descanso. Né? Semana passada a gente privilegiou aí o pessoal do Café. Um assunto bem interessante. Não estavam todos presentes, mas quem esteve presente, tenho certeza que aprendeu bastante sobre essas novas cultivares do café. É o Nero? É isso aí. Você estava lá, né, cara? Eu não podia pegar. Excelente. Pouco de vontade. Eu queria, mas não deu. Pessoal, mas dando continuidade, aí nós vamos hoje também falar sobre insetos pragas do cafeeiro. Lembrando a todos que esse segundo bimestre, o objetivo é nós estudarmos as culturas principais insetos pragas associadas a essas culturas, conhecer um pouquinho sobre elas, como fazemos o monitoramento, ao mesmo tempo onde nós aplicamos estratégia de controle sobre esses insetos. Na nossa última aula, para quem não está lembrado, eu falei para vocês sobre insetos pragas do algodoeiro, com uma ênfase enorme em cima do bico do algodoeiro, antônimos grandes, porque sem dúvida alguma coisa irá cair sobre ele na nossa próxima avaliação, que ainda não tem data definida. E hoje nós vamos falar então sobre os insetos pragas do cafeeiro, mais especificamente sobre 3. Vamos focar hoje sobre 3 insetos pragas do cafeeiro, começando com bicho mineiro do cafeeiro, na sequência falando sobre a broca do cafeeiro, e por fim, menos importante, ocasional, e alguns anos causa mais problema em relação ao outro, que é a cigarra do cafeeiro, cientificamente conhecido como quesada de ligas. Para a gente começar o nosso bate-papo agora. Se a gente pensa nesses 3 insetos pragas, quais são os danos que eles podem causar na cafeeira? Bem distinto. Bicho mineiro do cafeeiro, qual órgão da planta ele ataca? Folhas. Broca do cafeeiro, podemos não, qual órgão da planta esse inseto ataca? Frutos. E por fim, a cigarra do cafeeiro ataca as raízes. Que por sinal, seja bicho mineiro, seja a broca do café, seja a cigarra do cafeeiro, importante vocês saberem qual fase desses 3 insetos realmente causa prejuízo à cultura. A fase jovem. Seja o bicho mineiro, seja a broca do café, seja a cigarra do cafeeiro, são os jovens em pleno crescimento com uma alta voracidade que causam problema a essa cultura. E se eu perguntar para vocês, dentro dos 3, no Brasil, de uma maneira geral, qual que é mais problema? Por mais que a broca do cafeeiro ataque o produto comercial, que é o fruto, que é o grão, que será torrado, que será comido, que vai ser transformado em pó e comercializado, é o bicho mineiro do cafeeiro, que é o principal inseto praga da cafeicultura. Pessoal, quando nós pensamos em bicho mineiro do cafeeiro, por que ele tem esse nome vulgar? Bicho mineiro. A pergunta que todos fazem, que é de praxe: nossa, será que ele é de Minas Gerais? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é porque pensando em bicho mineiro do cafeeiro e broca do cafeeiro, tem a mesma origem da cafeicultura. Qual que é a origem do cafeeiro? Da onde ele veio? Leite-óleo. Então é de lá também que essas pragas são. Tanto o bicho mineiro quanto a broca do café. O bicho mineiro do cafeeiro tem esse nome vulgar porque ele forma o que nas folhas? E mais especificamente, quem que forma as minas? As lagartas. Pessoal, a própria lagarta que vai formar a mina, vamos tentar explicar como isso acontece. Se eu tenho uma mina formada pela lagarta do bicho mineiro,
na folha do cafeeiro, qual que é o dano? Qual que é o dano dessa lagarta que formou essa mina e tem essa área necrosada aqui na folha? Menor área fotossintética. Então, nessa área aqui que tem uma necrose, se ela não existisse, eu teria células ativas com clorofila produzindo fotossíntese e assim estimulando a planta a crescer, desenvolver e por aí vai. Então, eu reduzo a área fotossintética. Qual que seria um outro dano um pouco mais grave que o bicho mineiro pode causar nessa folha? Queda da folha. Pessoal, isso é de praxe. Toda vez que a planta tem um órgão danificado, seja por um inseto, seja por um fungo, uma bactéria, a tendência é que ocorra a senescência dessa folha. E por que ocorre a senescência? Porque é uma defesa natural da planta, onde ela entende que algo está causando dano a ela induz a produzir o que então? Etileno, e assim leva a queda foliar. Bom, se o cafeeiro ele tem menor área fotossintética, menor folha, quantidade de folha na planta como um todo, na arquitetura da planta como um todo, quais são os períodos? Isso é ponto-chave para o bicho mineiro do cafeeiro. É muito feijão. Quando que realmente essa menor área fotossintética, essa menor quantidade de folha vai prejudicar o café? Lá no campo. Vamos pensar no ciclo do café. No ciclo do cafeeiro, quando que realmente o bicho mineiro, levando a queda da folha e menor área fotossintética, vai causar prejuízo? Florada comigo. Pessoal, o que segura flor é folha. Se eu tenho uma alta área fotossintética, eu tenho um maior ou menor pegamento da florada? Maior. Não, menor fotossíntese ou maior fotossíntese? Quanto maior a área fotossintética, maior o pegamento da florada. E qual que seria um outro momento que o bicho mineiro possa comprometer diretamente o cafeeiro? O primeiro, então, pegamento da florada. Porque se eu tenho menos folha, eu tenho menos flor. Se eu tenho menos flor, eu vou ter o que menos lá na frente? Fruta. Então, o primeiro momento do bicho mineiro está no pegamento da florada. Então, eu não posso, de espécie alguma, ter queda de folha. Para mim ter um bom pegamento de florada. E qual que seria um outro momento que o bicho mineiro poderia causar sérios prejuízos ao cafeeiro? No enchimento de grão. Na granação. Para que ocorra a granação, tem que ter a famosa relação fonte o quê? Dreno. Quem que é fonte? O fruto é o quê? Se eu tenho menos folha, consequentemente menos fotoassimilados, menos transpiração, menos absorção de tudo que está lá no solo, porque a planta pega, vocês estão cansados de saber isso. Então, automaticamente, eu vou ter também o menor enchimento desse grão. Se eu tenho um menor enchimento de grão, na hora que o produtor for vender esse grão, não vai ter peso, não vai ter rendimento, e assim ele vai ter problema. Então, nós temos que atentar no controle do bicho mineiro, quando? Antes da florada e no período de enchimento de grão. Pessoal, olhem essa informação que eu vou falar para vocês, vocês vão começar a associar uma coisa com a outra. Quais são as condições ambientais extremamente desfavoráveis ao bicho mineiro? Favoráveis. Perfeitamente. É isso aí. Não tem segredo. Não tem segredo. Altas temperaturas e baixa umidade, se você mexe com café, fica esperto, ele pode ir. Então a temperatura sobe. O que acontece com o ciclo de vida do bicho mineiro? Aumenta ou reduz? Ou diminui? O bicho mineiro do cafeeiro ele pode variar o seu ciclo de vida de 15 a 17 dias até 87 dias. Olha a amplitude. Então, de ovo a adulto, pode ser que demore 15 dias, pode ser que demore 87 dias. O que influenciou de 15 a 87 dias? Temperatura. A temperatura está mais alta, que é uma temperatura ótima para o bicho mineiro. 28 graus. Aí ele está na sala. 28 graus ele está na sala. Aí o ciclo de vida dele vai para 15 dias. Então o ciclo em curto, a população ao longo do tempo era o quê?
ela aumenta. Quando nós pensamos em umidade, para o bicho mineiro, ele prefere umidade alta ou umidade baixa? Umidade baixa. Ou seja, quente e seco. Alfenas, Minas Gerais. Cafeicultura que é uma realidade, popularmente o pai tem café. Quando que nós temos os maiores picos populacionais do bicho mineiro aqui no sul de Minas? Aqui no sul de Minas, quanto é o maior pico de bicho mineiro? Fala, produtor, aqui você esquerda. E sim, nós acabamos de discutir temperatura e umidade. Agosto, setembro. O que acontece no nosso agosto e setembro? Podem ter certeza. É quente e seco. E agosto, setembro, quente e seco, favorece o bicho mineiro, sim ou não? Sim. O que vem depois de agosto e setembro? Isso. Florada. Então, se o bicho mineiro detona o café agosto, setembro e outubro da flor, se você não fez um bom controle antes, qual vai ser o pegamento de florada? Alto ou baixo? Alto. Tem segredo. Ah, professor, mas agosto, setembro, se der bicho mineiro, eu estou no período quente e seco. Eu preciso controlar. O que eu tenho de opção, bicho? Pensando em controlar nesse período. Porque, olha só, quando a gente pensa nos inseticidas de uma maneira geral, a maior efetividade deles no período seco ou no período chuvoso? Chuvoso. É isso? A planta ali, fisiologicamente mais ativa, se aplica, ela absorve. Esse bicho ele vai na época que é bom para ele, ruim para a planta e a efetividade dos produtos reduz. Porque não é época boa, tecnologia de aplicação, né? Aplica quente, seco, não é mais recomendável, é isso? Mas eu tenho que controlar. Lógico, lá. O que vocês me recomendariam controlar o bicho mineiro agosto, setembro, que é o pico assim para nós aqui do sul de Minas? O que vocês me recomendariam de produto químico? Por que o piredroide? Porque tem efeito de choque. Efeito de choque, contato. Então, no período seco, nós temos que utilizar produtos de choque. Você está falando do capataz, excelente opção. Clorpirifos, quinolano fosforato, piretróis. São produtos que têm a ação de quê? De choque. Correto? Então, numa época, nós temos que ter atenção com o bicho mineiro. Qual que é a outra época que nós temos que ter atenção com o bicho mineiro? Na granação, que geralmente ocorre ali dezembro, janeiro, fevereiro, março. O que é comum de nós termos, por exemplo, em janeiro, fevereiro? Que pode favorecer o bicho mineiro aqui no sul de Minas? Veranico. É isso? 15, 20 dias sem chuva e aquele solão rachando. Onda de calor igual a diversão, né? Demais. Então isso favorece o bicho mineiro? Muito. Então, uma outra época nós temos que ter atenção. Tem um veranico no período de granação, eu tenho que ficar atento. Porque se precisar, eu o quê? Controlo o bicho mineiro. Isso tudo eu estou falando em qual região? Sul de Minas. Mas no final das contas, o bicho mineiro ele é o maior problema na cafeicultura no sul de Minas? Sim ou não? O sul de Minas é a região cafeeira, o polo produtivo de café que mais tem problema de bicho mineiro no Brasil? Sim ou não? Disparadamente não. Qual é a região do Brasil que mais tem problema de bicho mineiro na cafeicultura? Triângulo Mineiro. Patrocínio, Araxá. Aquela região está muito mais emergida que nós, porque ela é quente e seca quase o ano inteiro. A condição é muito mais favorável para o bicho mineiro. Aqui nós temos períodos que o bicho mineiro ocorre. Agosto, setembro é opcional. E lá, quando o bicho mineiro ocorre? Janeiro. Só tem esse problema. Só tem esse problema. Lá o bicho mineiro ocorre de janeiro a janeiro. Janeiro a janeiro. Então nós temos períodos pré-definidos, conhecendo essas condições que favorecem o bicho mineiro para ele ter maior ocorrência. Lá no Triângulo Mineiro, a conversa já é outra.
Quando nós pensamos em controle de bicho mineiro, pensando em controle químico, quais são as duas modalidades de controle que nós podemos aplicar sobre o bicho mineiro? Quais são as duas modalidades de aplicação de produtos para bicho mineiro na agricultura e na tradicional? Irrigação e Foliar. Pulverizações. Correto? A gente faz pulverizações para o controle do bicho mineiro. Você vem com um turbo pulverizador acoplado a um trator e pulveriza. Bombinha postal, ar pulverizador e por aí vai. Você vai pulverizar inseticida. Mas existe uma outra modalidade muito comum para o controle de bicho mineiro grosseiro, que talvez para muitos será uma novidade, que é a aplicação em drenche. Drenche. Exatamente, ou esguicho, tá? Pode utilizar os dois, mas drenche é o mais comum. O que é aplicação em drenche? É uma aplicação feita onde? No solo. Quem absorve? As raízes. Quando nós pensamos hoje em aplicação em drenche, qual é o grupo químico utilizado para essa modalidade? O que é o grupo químico mais sistêmico hoje do mundo? Qual é o grupo químico mais sistêmico hoje do mundo? Os neonicotinoides. Então nós temos hoje uma infinidade de produtos que são aplicados via solo, sistêmicos, que a planta absorve. E qual que é a principal diferença da aplicação foliar para a aplicação via solo? Residual. Quem tem mais exemplo? Nós aplicamos na folha, nós aplicamos no solo. Prestem atenção, pessoal. Os que são aplicados via solo têm um residual maior. Mas quem tem um efeito mais rápido? A aplicação na folha ou a aplicação no solo? A injeção na veia, na folha. Correto? Então essas são as principais diferenças. Como é? Aí nós temos opções também de translaminar, que para o bicho mineiro é fantástico, porque ele penetra na folha. Vamos discutir sobre isso. Turma, mas tem um ponto bem interessante que nós temos que refletir. Essa aplicação via drenche é feita corriqueiramente pelos produtores anualmente. Essa aplicação via drenche, ela começou no Triângulo Mineiro. Por que no Triângulo Mineiro é muito extremamente recomendada a aplicação via drenche de inseticidas? É porque lá tem bicho mineiro o ano inteiro. Então eles fazem a aplicação de forma preventiva. Eles aplicam, sabendo que o bicho mineiro vai ocorrer e protege a cultura ao longo do tempo. Para nós temos bicho mineiro um ano inteiro igual esse. Então nós copiamos o que eles fazem lá. Nós fazemos a aplicação, podendo ou não ocorrer quem? Bicho mineiro. Diferentemente de lá. Aqui pode ser que ocorra, pode ser que não. Lá chama de ocorrer praticamente 100%. Mas, além de ação inseticida que os produtores aplicam, já pensando em prevenir de ataque de bicho mineiro, está tendo umas mudanças no clima. Esse aumento de temperatura, o sul de Minas está também andando para ser um triângulo mineiro, o cerrado mais intenso. Mas por que muitas vezes os produtores aplicam esses inseticidas de solo não somente para controlar bicho mineiro? Não, esquece cigarro por enquanto. Estou pensando em bicho mineiro. Por que às vezes eles nem sempre aplicam só pensando em controlar bicho mineiro? Alguém imagina? Porque esses inseticidas também proporcionam vigor na planta. Eles melhoram o crescimento radicular e, consequentemente, isso vai melhorar o quê? O crescimento da parte aérea da planta. Então, eles podem induzir a planta com certas proteínas que são estimulantes no crescimento radicular e, ao mesmo tempo, no crescimento da parte aérea. Pessoal, geralzão sobre o bicho mineiro. Vamos repetir muitas coisas que eu já falei para vocês, sendo sempre arroz com feijão, porque o conteúdo é grande. Aqui nós temos uma imagem, só para exemplificar o que é Cerrado, o que é Sul de Minas.
De uma maneira geral, onde nós temos mais problema de bicho-meiro, porque aqui é mais quente e seco. Aqui é menos quente e menos seco. Mas não é que aqui não ocorre, é que aqui ocorre mais. Quando nós pensamos nesse clima, quente e seco, qual tipo de lavoura pode favorecer mais a ocorrência de bicho-meiro? A gente tem que ter um pouco mais de atenção. Qual tipo de lavoura? Menos adensada? Exatamente. Então, quanto menos adensada é a lavoura, o ambiente ele é mais úmido ou ele é mais seco? Mais seco. E hoje nós estamos caminhando para uma cafeicultura mecanizada ou manual? Cada vez mais. Então, a tendência é que o microclima seja cada vez mais favorável para o bicho-meiro. Quando nós pensamos em altitude, lavouras acima de 1.000 metros tendem a ter mais ou menos problema de bicho-meiro? Por que menos? Porque é mais frio. Quanto mais a gente sobe, mais frio fica. Quanto mais a gente abaixa, mais quente fica. Agora vamos imaginar uma outra coisa super legal, né? Isso aqui é uma linha de plantio. O sol no amanhecer, ele pega nessa face de cá. No entardecer, ele pega nessa face de cá. Em qual face da planta eu vou ter mais bicho-meiro? Da minha direita. Da esquerda de vocês. Onde o sol bate nas primeiras horas do... Porque aquela face da planta ao longo do dia ela tende a ficar mais seca ou mais úmida? E a ferrugem do café? Ela vai correr do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? É inversamente proporcional. Porque a ferrugem, ao contrário, ela quer um microclima mais seco ou mais úmido? Mais úmido. É fácil. Lá direito joga foliar. Não lembro de gambiarra. Gambiarra não funciona. Vai fazer a foliar, faz para tudo. Mas o que eu posso trazer essa informação? Se eu tenho que fazer um monitoramento do bicho-meiro na minha lavoura, eu só avalio um lado da planta. Qual lado eu vou avaliar? Porque ali eu vou ter uma situação mais real da quantidade de bicho-meiro presente aonde? Na minha lavoura. Então você tem que priorizar isso aí, não tem erro. Podem ter certeza, a ocorrência é muito maior do lado que bate nas primeiras horas do dia em relação ao outro lado. Pensando agora em umidade, de uma maneira geral, uma área irrigada, eu tenho mais ou menos problema de bicho-meiro? Menos problema. Uma lavoura mais adensada, menos problema. Menos influencia diretamente. Oi? Então, tem menos problema. Menos. Não, é menos. Isso, porque o microclima é mais úmido. Tem uma tendência, não é que não vai ocorrer, até porque no cerrado quase tudo é irrigado e tem problema, mas tende a ter menos problema porque o ambiente fica mais úmido. Pessoal, ciclo de vida do bicho-mineiro bem simples para vocês. Vamos começar por ela. A mariposa. Um microlepidóptero. Ela possui uma coloração prateada. A mariposa do bicho-mineiro. Existe macho, existe fêmea, eles acasalam, formam uma família e vivem felizes para sempre, até que a gente possa intervir e acabar com essa família. Pessoal, essa mariposa possui hábito noturno. O que eu quero dizer com ela possui hábito noturno? Tudo acontece à noite. Durante o dia ela fica em off. Aonde que ela fica durante o dia? No meio da planta, debaixo da palhada, no solo. Quer encontrar a mariposa do bicho-mineiro no café durante o dia? Chacoalha a planta, passa o pé debaixo dela, ela vai voar. Aí você fica meio, senão ela dá um fotinho também. Pessoal, mas é durante a noite que todas as atividades da mariposa ocorrem. Ah, professor, você falou que a lagarta é que causa dano direto. Mas a mariposa ela causa um dano o quê? Indireto, porque ela coloca os ovos, ela vai dar continuidade à prole. Isso aqui é algo de controle, sim ou não? Sim. Quero controlar ela. O que eu faço? Publicação noturna. Excepcional. Excepcional.
faça aplicação de inseticida à noite. Porque quando ela vai estar ativa, mais exposta, você já controla a lagarta, já controla a mariposa e por aí vai. Essa mariposa, ela coloca os ovos na parte adaxial da folha, na parte de cima. Os ovos são pequenos demais. Tentar ver o ovo do bicho é desnecessário, esquece. Então os ovos são colocados de forma isolada. Os ovos eclodem. O que quer dizer o ovo eclodir? Ele abre. E como que ele abre? Como que um ovo abre? Como que um pintinho faz? Dá a cabeçada? Da pica, né? E a lagarta dá a cabeçadinha? Pessoal, pessoal, então a lagarta, ela come a casca do ovo. Mas olha que interessante. A lagartinha, ela nunca fica exposta fora do ovo. Ela já come a casca do ovo e direto, é para baixo. Aqui está o ovo, aqui a folha, penetrou. A lagarta então chegou no mesófilo foliar, uma lagartinha de primeiro misto. Qual que é o alimento da lagarta? Não. E somente um. A folha possui dois parênteses. O de cima é o palissático, o de baixo é o lacunoso. A lagarta se alimenta exclusivamente de qual parênquima? Palissático. Isso é bem legal. Então eu vou explicar a casquinha. Olha o que acontece. Uma mariposa, ela foi em uma folha e colocou ali 5 ovos. Inicialmente, cada lagarta oriunda de um ovo vai formar uma mina. Uma desses 5 minas. Mas é muito comum eu chegar numa folha e ter uma mina grande e naquela mina ter 5 lagartas. Então cada mina tem 5 lagartos ou cada lagarto forma 5 minas? Calma. A mariposa colocou 5 ovos. Cada ovo eclodiu e deu origem a uma lagarta. Inicialmente eu tenho quantas minas? 5. Mas posteriormente eu vou ter somente quantas minas? Porque elas juntam. As lagartas elas vão comendo e o quê? Se encontram. Aí você vai ter uma mina grande e dentro daquela mina grande você vai poder ter mais de uma lagarta. Não é que as minas ao mesmo tempo. E que com o tempo elas cresceram, as minas cresceram e formam uma mina só. Mas tem que estar perto. Depois você tem uma mina grande na ponta, uma mina grande no meio e uma mina grande na base. É que juntou 2 aqui, 3 aqui, 4 ali e fez 3 minão. Eles são 5 necessariamente ou Não, não? isso é um desastre. Mas pode ter sim. Pode ter sim. Consegue entender isso? E assim ela vai se alimentando desse parênquima palissático, que é a consequência que eu já trouxe para vocês. Bom, pessoal, mas olha que coisa legal. Olha que coisa legal. Quais são as folhas que mais ocorrem em minas do bicho mineiro? Olha, o primeiro e o segundo par de folha não é preferencial do bicho mineiro do cafeiro. E as folhas mais de dentro, porque para quem não conhece o cafeiro, nós temos o ramo ortotrópico, nós temos os ramos progiotrópicos, que são os ramos produtivos. As folhas aqui próximo do ramo ortotrópico, as lagartas não gostam. A mariposa não coloca ovos aqui dentro, nessas folhas. E nas primeiras folhas também, a mariposa não gosta de colocar ovos. Vamos começar do início. Por que no primeiro e no segundo par de folha, são aquelas folhas novinhas, a gente encontra poucas minas do bicho mineiro? Pouca área folhada é uma boa explicação. Mas além disso, o que tem muito nessas primeiras folhas? Compostos fenólicos. Os compostos fenólicos têm ação inseticida, que pode ter um efeito sobre as lagartas. Então a mariposa ela não gosta de colocar ovo nas primeiras folhas. Opa, aqui não. Ele vai ser bom para os meus filhos. Ah, então eu vou lá dentro. Ela não gosta de ir lá dentro também, porque quanto mais para dentro da planta, mais dentro. Então ela prefere o terceiro e o quarto par de. Portanto, que nós fazemos a avaliação do terceiro e quarto par de. Igual o chamado popular. Exatamente. Então é ali que nós temos que ir. Vamos falar mais sobre isso logo à frente. Turma, só terminando com o raciocínio.
lagartas no interior da mina. Então ela vai se alimentando, vai formando essas minas. E como que eu consigo ver a lagarta dentro da mina? É difícil. É a coisa mais fácil do mundo. A cutícula na folha, ela fica solta. Você só vem aqui com o dedo aqui, ó, com a unha, tira a cutícula, puxa ela e você as lagartas lá dentro. Muito fácil. Quero controlar essas lagartas lá dentro com uma aplicação foliar. O que vocês me recomendariam de produto químico? Transaminares são excepcionais. Ah, professor, mas ele não é transaminado, ele é de contato e ingestão. O que eu faço para ele chegar mais facilmente lá dentro da mina? O que eu tenho que acrescentar nele, no produto, lá na formulação da calda, para que eu possa facilitar a penetração de inseticida lá dentro da mina? Ah, mas adjuvante é algo amplo. Eu tenho que colocar um óleo mineral principalmente. Porque qual que é a diferença de um óleo mineral para um espalhante adesivo? O espalhante adesivo, a função básica é quebrar a tensão superficial da gota, esparrama ela, aí ela fica mais aderida. Essa é a função do espalhante adesivo, não é isso? Agora, quando nós pegamos um aditivo, que é um óleo mineral ou vegetal, o que o óleo faz com a cutícula da folha? Danifica ela, degrada ela literalmente. Aí o produto penetra com o quê? Mais facilidade consegue atingir a lagarta lá dentro. Pessoal, então a lagarta passa por 1, 2, 3, 4 mister. Ela cresce, quatro tamanhos diferentes. Isso aí ela está dentro da minha? Até aqui sim. Na hora que ela chega no quarto, ela já comeu, fala, não, agora tá bom. Deixa eu passar para lá. E essa minha, como é que ela é formada? Vamos ver. Essa minha. O tecido vai morrendo. Ah, então Ela vai entra primeiro. por dentro da... Ela entra de cima para baixo. Ela come aqui a cutícula no início, come o parênquima polissático, chega aqui no meio. Então aquela menina já é a própria folha que foi... Isso, exatamente. Exatamente. Aí olha só, quando ela chega no último mister, que ela já comeu o suficiente, já tá bom, vou me transformar em adulto e dar continuidade ao ciclo, o que acontece com a lagarta no seu último mister? Ela sai da mina. E ela tem uma preferência aí para a parte de baixo da folha. Na parte de baixo da folha ela se transforma em quê? Uma polpa pulverizada também, como é mencionado. Olha o esquema. A lagarta ela começa a produzir um fio de seda e ela vai formar essa crisálida em formato de X. E lá dentro dessa crisálida em formato de X, dentro dessa teia, ela se transforma em uma pupa. E dessa pupa vai emergir o quê? Uma mariposa. Geralmente, aonde nós encontramos folhas, prestem atenção. Geralmente, aonde nós encontramos folhas com presença de pupa do bicho mineiro? Na parte aérea ou no solo? Na parte aérea ou no solo? Pessoal, se já transformou em pupa, aquela folha já foi danificada. Então a tendência é que essa folha fique na planta ou caia? Então a pupa vai estar lá, na parte de baixo da folha no solo. Entendeu o raciocínio? Tem forma, tem algum meio de eu controlar essa pupa, sim ou não? Vocês acham que existe alguma forma de eu controlar essa pupa? Está lá no solo. O que eu posso fazer para acabar com essa pupa? Oi? Não. Trinche. Qualquer implemento que você usa para triturar aquela folha, quem vai ser triturado junto? Então a trincha, a passadeira, se você conseguir trinchar aquele material orgânico, você mata. Um barreiro. Oi? Pressão. E se você for, no caso, você pensando em arruação, né? Se quiser voar, minerar por meio da rua e depois passar a trincha, mas se você tiver uma trincha mais larga que pega bem debaixo da saia do café, você consegue triturar muita coisa ali é triturada. Você vai reduzir a população. Não vai conseguir zerar, mas ajuda bastante. Sim. Claro. Tinha uma vez foram fazer um folhar na minha roça e aí faz um monte de coisa junto, né? Mas
bicho mineiro. Aí eu lembro que o Arnaldo pediu para olhar a concentração de cobre. Sim. E aí eu queria, porque parece que por causa do bicho mineiro não pode ser muito cobre. Aí eu queria saber o porquê. A relação. Vamos lá, pessoal. O cobre realmente ele tem uma relação positiva com o aumento de bicho mineiro e água. Aumento, né? Aumento. Relação positiva porque ele vai aumentar a população de bicho mineiro e a população de água. O que acontece? Pensando no bicho mineiro, no foco da aula de hoje, o cobre ele também reduz a cutícula da folha. A cutícula é formada por cera. Então, quando você aplica o cobre, essa camada de cera na cutícula é reduzida. Então, você facilita a penetração da lagarta. Pensa lá no início de tudo. A lagarta tem que penetrar. Quanto menor a barreira ali, quantidade de cera, mais facilmente ela penetra. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando você aplica cobre na folha do cafeeiro, a folha do cafeeiro ela tende a ficar mais brilhante. Então esse brilho mais intenso da folha, consequentemente, pode atrair mais mariposas do bicho mineiro para colocar os ovos e assim aumentar a população. Agora pensando em ácaro, aí o efeito é direto na reprodução. Então se você aplica cobre sobre o ácaro, ele estimula a produzir mais. Então você vai ter mais indivíduos ao longo do tempo. Mas realmente, então assim, eu não vou aplicar mais cobre? Qual que é a Não. relação? Não é isso. Até porque pensando em pós-colheita, um agente cicatrizante, o cobre é o melhor que existe. O que você tem que ter atenção? Se eu estou aplicando cobre, pode ser que eu vou ter bicho mineiro. Se tiver que ver, você não pode. É por aí. Mas tem uma relação assim, de valores ou pode ou não acontecer? Tem uma tendência muito alta de acontecer, mas não é regra. Então toda vez que eu apliquei cobre, eu aumentei ácido bicho mineiro? Não. Mas você tem que tomar atenção que pode ter um aumento da população de gente. Você sabe o valor que é? Não tem Bem, número. Não, se eu aplicar vai aumentar 10% a mais da população de mineiro. Você tem nesse sentido? Não, não tem isso não. Tem uma tendência maior de ter esse problema. Sem necessidade de ficar todo Isso, põe cobre. exatamente. Na verdade, cobre, pessoal, a gente geralmente na cafeicultura usa pós-colheita, é um momento ali bom de usar o cobre, mas o problema do pós-colheita é quando? Agosto, setembro. Mas os fungicidas. Então você tem que ter atenção com isso, entendeu? Por que você não vai usar? Mas tem atenção. Os fungicidas públicos, mas talvez não são preventivos da doença. Sim. Você falou que ele deixa a película mais fina. Não, mas aí a ação do cobre é fungicida mesmo. Então, na verdade, é o cobre que vai ter uma ação sobre o fungo. Não é que ele vai proteger, ele tem essa associação de um silício, Entendi. entendeu? Queria aumentar Vai agir ali direto sobre o pacote. a camada da parede celular, mas não. O cobre pegou. O cobre, ele tem ação fungicida. Entendeu, Eduardo? Entendi. Diretamente ali sobre o Mas eu estou vendo. Mas realmente não. O pessoal fala assim, quase pega demais. Porque o pessoal realmente acha assim, o cobre, já que ele é protetivo, então, sei lá, ele vai aumentar a espessura da folha. Não. Pessoal, alguma dúvida até então? Imagens ilustrando para vocês. Quem que é essa? Mariposa. Alvo de controle, sim ou não? Vou controlar durante o dia ou à noite? Ovos do bicho mineiro. Pessoal, isso aqui é necessário procurar na lavoura do café. Mas existem excelentes produtos hoje no mercado com ação ovicida. Desde que nós discutimos lá em mecanismo de ação, o que seria bons produtos ovicidas? Fisiológicos. Porque os fisiológicos atuam justamente em qual fase? Se eu conseguir atuar no inseto antes de sair do ovo, isso é bom ou ruim? Excelente. Então nós temos um produto comercial que é o mais tradicional de todos, chama Cordial. Ele é a base de piriproxifeno, é um análogo hormônio juvenil. Então ele tem uma excelente ação ovicida. Então se ele cai no ovo, o indivíduo dele não desenvolve. Ótimo, o ovo vai ficar show. Para ficar claro, né? O ovo show dá para primeira. Mas qual é assim, que a gente consegue pegar mais essa fase aí? Como é que é? Essa fase de ovo? Aí, Porque não, isso é bem não, a interessante. gente consegue perceber os bichos.
Isso é bem interessante. O que acontece? As empresas, ela não coloca na bula dela que o inseticida age sobre a lagarta, ou age sobre o ovo, ou a mariposa. Fala bicho mesmo, correto? Mas ele sabe que na maioria das vezes é lagarta, né? É a lagarta o alvo do produto. Mas nós fizemos alguns trabalhos, não para ovos do bicho negro, mas para ovos de escobol pela lagarta do cartucho. Se nós aplicamos um piretroide sobre os ovos, e o ovo ali então vai ficar revestido com o piretroide, tem um ovo que está revestido com o piretroide. Como que a lagarta sai do ovo? Ela come a casca do ovo, que por sinal chama-se córeo. Na entomologia, casca de ovos de inseto chama córeo. Aí na hora que a lagarta for comer o ovo, quem ela vai ingerir também? O inseticida. Tá? Mas assim, isso não é divulgado na bula, mas a gente sabe que tem uma ação. Um piretroide, um fosforato, se ele fica depositado. Aí o que é bom para a gente fazer para esse produto ficar aderido na casca do ovo? O que a gente tem que utilizar? O adesivo. Os palhetes de adesivo. Aí já muda. Porque eu não quero que ele penetre. Eu quero que ele fique ali em cima, para grudar. Aí na lagartinha for comer o ovo, ela morre. E aqui nós temos as minas, né? Formadas pelo bicho mineiro. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 lagartas, talvez tenha um pouco mais, mas antes eram 1, 2, 3 minas que cresceram e formou um minão. Aí até a Vitória fez essa pergunta semana passada lá pro Lucas em relação à arara, né? Isso é bem interessante. Geralmente isso aqui acontece numa cultivar suscetível. Uma cultivar resistente, isso aqui não acontece. Aí foi aquela conversa que falou em relação ao arara. Realmente a gente observou isso no campo. Se fosse o arara, mas ele tem uma mina pequena aqui, uma mina pequena aqui e uma mina pequena aqui. E elas não iriam se encontrar e formar esse minão. Porque o arara está mostrando uma pré-resistência ao bicho mineiro. Porque a lagarta ela tem dificuldade de fazer o que crescer? A mina. E ele segura a folha, né? E tem uma maior retenção foliar, porque a produção de etileno do arara é inferior. Então, realmente, isso vai acontecer. Então, observando, várias meninas pequenas, não tem um minão. Porque a lagarta tem dificuldade de formar tudo ali, formar um minão grandão. Mas é o lugar que já feira, onde foi cortado que vai ser replantia. Então, se tiver muito bicho mineiro, até no estouro, a tendência é então suscetível para adorar. Não, vamos lá. Pessoal, você tem que ficar lá. Você olha o estouro da área. O que acontece em relação ao arara? Cientificamente, nem o Procafé está falando que o arara é resistente ao mineiro. Nem o Machelo, que foi lá e selecionou a arara a partir de 96, está falando que ele é resistente. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando. Nós estamos discutindo entre nós. Que foi a ideia. Não está sendo achismo mais não. É, a gente está observando, mas ainda não tem nada assim, não. Vai que Cientificamente. isso, eu vou atender. Com áreas muito cultivadas. Ah, então eu estou numa região onde eu tenho um problema de bicho mineiro, eu vou plantar arara. Não. Vai plantar arara para outras coisas. Para bicho mineiro não, até porque você tem que controlar a mesma coisa do bicho mineiro. Aí foi o que ele estava falando do siriema. O siriema ele é resistente ao bicho mineiro, mas ele está resistente a produzir café. Aí não vai. A conta não fecha, né? Então vou só pedir. Mas eles estão selecionando alguns cultivares de siriema para continuar a resistência e aumentar a produtividade. O que é o grande problema disso tudo, pessoal? Isso é regra da vida. É isso. Se você tem uma planta rústica, ela é rústica a doença, ela é rústica a inseto, o problema é que ela não o quê? Produz. Quando ela reduz a rusticidade dela, aí ela o quê? Aumenta a produtividade. Isso é parte da vida. Então, quando eles vão selecionando cultivares, eles têm que estar sempre associando produtividade e rusticidade. O difícil é você ter o quê? O equilíbrio. Porque quando ela começa a produzir demais, ela fica suscetível. Os caras têm que dar o jeito deles lá. Então isso aí acontece, isso é normal da vida.
Aqui nós temos a pulpa do bicho mineiro. Pode ocorrer na parte de cima da folha? Pode. Olha, parece um X, né? Mas, ou mais comum, é na parte de baixo da folha. E essas folhas geralmente a gente encontra elas no solo. Depois a gente pode triturar esse material. Nós destruímos essas pulpas, lagartas ali presentes. E por aí. Pessoal, isso aqui que nós discutimos em relação ao bicho mineiro, isso é muito importante vocês associarem. Plantio mais adensado, menos problema. Mais arejado, mais problema. Se o plantio está em 800, 900 metros, 950 metros, essa é a nossa realidade aqui. Triângulo mineiro, mais quente, mais bicho mineiro. Passou de 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 metros, que é esse bicho mineiro. Aí vai ser bactéria, já é outro problema. Na fazenda 15 dias atrás, o cara está 1.300 metros de altitude. Ele nem controla o bicho mineiro. Não controla, não tem problema. Mas a bactéria que vem lá, nada de engraçado. Sai do espelho na brasa, né, velho? Todo jeito na rua. Mas é por aí. Exatamente. Então isso é importante a gente associar. Inseto é termômetro. Uma função ambiental que influencia muito rápido no seu desenvolvimento. Pensando aqui no sul de Minas, olha aqui, ó. Janeiro, fevereiro, se der um veranico, pode ser que dê um pico, né? Mas aqui ainda vai bem. Mas chegou julho, agosto, setembro, aí é o pico. Aí chegou outubro, começou a chover, a população cai. A pergunta que não quer calar: por que a chuva não é favorável ao bicho mineiro? A chuva mata o bicho mineiro. A chuva mata o bicho mineiro. Pessoal, choveu demais. Você chega no outro dia na lavoura, na hora que você tira a curtiba da mina, tem ensopado lá dentro. Quem morreu afogado? A lagarta. Boa vez. Lagarta é chuvinha, 10, 20, 5, que chuvão. Você chega no outro dia, você tira a curtiba da folha, a lagarta está morta. Então é excelente método de controle. Então, o período chuvoso não é problema. Mas se der um veranico aqui, ó, janeiro, fevereiro, aí aqui você tem que ter um pouco de atenção. Porque aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, granação. Atenção. Agosto, setembro, não tem florada ainda não, mas em outubro a florada vai vir. Se perdeu folha aqui, não tem pegamento aqui. O segredo para produzir café é qual? Folha sadia. Planta com folha sadia, não tem estresse. Se a planta do estresse, positivo. A vida é sem estresse. Isso aí. Pessoal, pensando em monitoramento do bicho mineiro. Então, o que nós temos que ter em mente, ser repetitivo, cansativo? Nós temos que nos atentar aos 2 períodos fenológicos do café, onde ele tem que ter mais folhas. Então, naqueles períodos críticos, eu tenho que fazer o controle. Bom, quando nós pensamos na realidade hoje da cafeicultura, no controle do bicho mineiro, o monitoramento é muito pouco utilizado. O que o produtor usa como tomada de decisão para controlar o bicho mineiro? Presença, ausência? Condição climática favorável ou não? Está favorável, já vou entrar com uma aplicação, já aproveito e já entro com o inseticida. Olha o que mais eu vejo o pessoal fazer. É o mais comum. A última aplicação de foliar no cafeeiro, geralmente agora, abril. Não tem uma mina do bicho mineiro, não tem uma. Só o produtor vai começar a colher café agora em maio. Aí eu falo assim, começou a colher café, você esquece, eu consigo controlar o bicho mineiro. Então o que eu vou fazer agora já com a aplicação de fungicida? Eu coloco um inseticida. Ele já entra agora com o inseticida, que tem o efeito residual, junto com o fungicida, e por aí vai. Há necessidade de fazer isso? Sim ou não? Há necessidade de utilizar um inseticida sem ter bicho mineiro? Pessoal, controle de inseto preventivo, isso não existe. Na cafeicultura, não. O que existe controle preventivo na cafeicultura é doença.
Aí é diferente. Mas não precisa. Ah, mas eu não consigo fazer uma aplicação durante a safra. Não, mas tem que ter um tempo. Tem que ter um tempo correto. Porque às vezes, se ele entrar com um inseticida agora de forma desnecessária, ao invés de ele ter algo positivo, ele pode ter algo negativo. O que pode acontecer lá na lavoura dele? Desequilíbrio. Matar Os inimigos naturais. O que nós estamos encontrando demais na cafeicultura? Crisopídeo. Muito. O pessoal ainda tem demais crisopídeo. Muito crisopídeo. Marimbondo, mas acha muito no cafeiro? Acha demais. Só que se você fala para o produtor isso, ele ri de sua cara. Mas não tem que rir, não, ele tem que entender que isso é verdade. Qual que está sendo o presente da cafeicultura? A cafeicultura regenerativa. O que é a cafeicultura regenerativa? É eu plantar café e no meio, mix cobertura, braquiária. Isso é a cafeicultura regenerativa. Qual o objetivo de eu colocar essas plantas na entrelinha? Atrair crisopídeo, atrair marimbondo e por aí vai. Aí se o produtor faz a aplicação de forma desordenada, lá na frente ele vai ter mais problema do que o quê? Solução. Isso não é mito mais, é verdade. Então o inseticida só se aplica quando realmente houver o quê? A necessidade. O mais correto é fazer o monitoramento. Mas se não fizer o monitoramento, o mínimo tenha um inseto. Para que você possa fazer o O problema disso aí é porque eu sou amigo, com 63 anos de idade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas tente convencê-lo. Agora, se ele não quiser, é aquele ditado. O dinheiro é dele, a terra é dele, o trator é dele. Se ele quiser fazer, faça. No final, é o dono que bate o martelo. Essa é a pura verdade. Turbo, mas eu particularmente faço muita amostragem de jungueiro. Eu faço muita amostragem de jungueiro e olha só, isso aqui funciona demais. Isso aqui funciona demais. A amostragem de todos os insetos funciona, mas que eu venho vivenciando na prática, no dia a dia, é desse inseto aqui. Pode fazer. O dado ele é real. Se você não atingir nível, não precisa controlar. É bom associar também as condições ambientais devido ao intervalo do monitoramento. Mas pode fazer. Não tem segredo. Primeiramente, nós temos aqui um pé de café. Se eu for fazer monitoramento do bicho mineiro nesse pé de café, aonde vocês acham que o bicho mineiro vai ocorrer com maior frequência? Na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de cima. Quanto mais alto, melhor. Mas nem tão alto, eu vou explicar por quê. Aqui na parte de baixo é mais quente, na verdade é mais seco ou é mais úmido? Mais úmido. Quem ataca de baixo para cima? Ferrugem. Não é isso? Ferrugem de baixo para cima. E o bicho mineiro? De cima para baixo. Mas muito lá em cima não. Por que o bicho mineiro não gosta muito aqui de cima? Folhas novas. Tem muitos compostos o quê? Menor, porque ele gosta daqui. Ó. Terço médio superior. Aqui é o canal. O terço médio superior é onde tem maior ocorrência. É lá que eu vou chegar. Tem a planta aqui, vou olhar a folha, terço médio superior. Do lado que recebe mais sol, ou recebe sol nas primeiras horas do dia, ou no final do dia? Nas primeiras horas do dia. Então é aquele lado ali que eu tenho que ter maior atenção. Em cada planta, eu vou avaliar um ramo produtivo que nós chamamos de ramo plagiotrópico. Daquele lado da planta que recebe sol nas primeiras horas do dia, no terço médio superior. Aquele ramo que eu vou escolher, quais folhas daquele ramo eu vou avaliar? Terceiro e quarto folha. Só que eu vou mostrar para vocês que a planilha que eu vou trazer para vocês para fazer o monitoramento, você só avalia 3 folhas em cada ponto, ou seja, em cada ramo. Se você avalia o terceiro e quarto folhas, quantas folhas você está avaliando? 4.
Porque são 2 pares. O terceiro par e o quarto par. Cada par são quantas folhas? 2. Então você tem 4 folhas a avaliar. Mas, na planilha, você só pode colocar 3. Ou seja, você tem que descartar um. Você foi ladrão. Mas é verdade. Você tem que jogar para cima e não para baixo. Então quer dizer o seguinte, eu tenho 4 folhas. 3 tem minas com lagartas vivas. Uma está limpinha. Você vai colocar quais? As 3 que tem minas com lagartas vivas. Tá? Então faça isso. Pegue sempre tem lagarta viva. Tranquilo aí então? Então você vai ter que fazer uma avaliação do número fixo de plantas por talhão, que são 20. É de praxe. Então você vai avaliar 20 plantas por talhão. Não é 15 nem 25, é 20. Na cafeicultura, a gente usa esse número como um padrão. O que seria um talhão bom para você fazer um monitoramento? Que tenha no máximo 5 hectares. Ah, ele tem 6, faz 2 de 3. É só uma vez. O máximo que a gente recomenda é que o talhão tenha 5 hectares. Então você vai avaliar 3 folhas por planta, terceiro médio superior, terceiro e quarto par de folha a cada quantos dias? Isso aqui é um ponto muito importante. Se eu tenho uma condição climática favorável ao bicho mineiro, seco, temperatura 28 graus, eu vou aumentar ou reduzir o intervalo de monitoramento? Reduzir. Porque o ciclo de vida é o quê? Curto. Agora, se a condição ambiental não é muito favorável, eu posso pegar esse intervalo de monitoramento e fazer o que com ele? Até 30 dias só? Isso. Porque assim, numa condição de 20 graus, 15 graus, amplitude térmica, de dia mais quente, de noite mais frio, 30 dias seria o máximo. Tá? De uma maneira geral. Eu falei até 87 dias, mas isso é casos assim, extremos. Tá? Então, da maneira geral, no máximo 30 dias. Pensando nas condições tropicais aqui do Brasil, 30 dias é legal. Não precisa passar assim. E o que será avaliado? Pessoal, praticamente nós temos que avaliar 4 coisas. E dentro dessas coisas que nós temos que avaliar, nós temos que dar nota. Como funciona isso? Bom, primeiramente, nós podemos fazer a avaliação da quantidade de bicho mineiro presente na minha lavoura e também da quantidade de predador presente na minha lavoura. Na mesma amostragem, eu vou explicar para vocês. Vocês conseguem quantificar o bicho mineiro e também quantificar a quantidade de predador. Que predador seria esse? Marimbondo, que é o predador mais comum que tem essa metodologia encontrado na cafeicultura. Quando você for avaliar uma folha, você tem que observar nessa folha. Primeira coisa, se ela tem mina. Se a folha tem mina, o que você faz com a cutícula da mina? Tira ela. E você vai observar se tem o que lá dentro dessa mina. Lagarto. Mas, além de ter lagarto, você tem que observar se essa lagarta está viva ou morta. Se ela estiver viva, você vai quantificar isso para você conhecer a quantidade de bicho mineiro presente na sua área. Aí você vai dar qual nota quando você tem lagarta viva? Nota 1. Então quer dizer que eu tenho lagarta viva. Você dá uma nota 1. Suponhamos que essa lagarta esteja morta. Você abriu a mina, tem lagarta, mas ela está morta. Você vai dar nota 1 ou vai dar nota 0? Você vai dar nota 0. Por exemplo, o que pode ter levado à morte dessa lagarta? Chuva. Aplicação de inseticida. Então, se a lagarta estiver morta, nota 0. E se ela estiver viva, nota 1.
Você pode ali encontrar uma mina, você abriu ela e não encontrou quem lá dentro? A lagarta. Mas você viu que na mina tem isso daqui, ó. Lesões rasgadas por vespa. Isso aqui quer dizer que quem foi lá dentro e comeu a lagarta? A vespa. Se você quer quantificar o número de bicho mineiro na sua lavoura, nessa situação você vai dar nota 0 ou nota 1? 0. Entende? Mas se você quer quantificar o inimigo natural, a quantidade de marimbondo, você vai dar nota 0 ou nota 1? Captou? Sim ou não? Focar? Muito comum é ver isso aqui, ó. A marimbondo, a vespa. É só nota 0 e 1. É só 0 e 1. Ah, professor, eu tenho 3 lagartas na mina. Dou nota 3 ou nota 1? É 1 ou 0. 1 ou 0. 1 ou 0. Qual que o professor falou aí? Se tiver um predador na folha, Na verdade, você não vai ver o predador. Você vai ver a lesão que ele causou. que deixou. Isso, que ele deixou. Isso daqui, ó. Tá vendo que o sinal é que ele veio com a mandíbula, rasgou a mina e tirou a lagarta dentro dele. É nota 0. Depende. Se for contar os... Se for para quantificar o número de bicho mineiro, 0, porque não tem bicho mineiro. Agora, se for para quantificar o número de predador, aí é nota 1, porque tem predador. Entendi. Então, Tem se predador, tem, é sempre 1. Se tem lagarta viva, 1. Se tem sinais de ataque por vespa, 1. O restante vai ser tudo o quê? 0. Tem lagarta, mas ela está morta. É 0. Porque pode ser que a chuva matou ela. Pode ser que o inseticida matou ela, pode ser uma morte natural. Até porque depois que você aplica inseticida, e se você quiser avaliar a efetividade do controle, o que você vai encontrar na mina? Lagarta morta. Aí vai entrar com 0 ou com 1? 0. Com 0. Você reduziu a população. Tá. E se não tiver nada de nada, positivo, nota 0 também. Folhas intactas. E aqui então nós temos a tabela que precisa ser preenchida. Simples e objetivo. Primeiramente, 20 plantas avaliadas por talhão, sendo que cada talhão não recomenda-se que ele tenha mais do que 5 hectares. Em cada talhão, eu vou avaliar 20 plantas. Em cada planta, eu vou avaliar quantas folhas? 3 folhas. E nessas 3 folhas, eu vou avaliar tudo aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Exemplo. Eu tenho lá a folha 1. A folha 1, ela tem... Água. Oi? Agora eu parar com a fazer de novo. A folha 1, ela tem mina com lagarta viva. Aqui, qual o número que eu ponho? Se eu sei que a folha 1 tem mina com lagarta viva, eu posso usar essa mesma folha para preencher a parte de baixo. Porque olha só, aqui é uma faixa que eu vou quantificar o bicho mineiro, e aqui é uma faixa que eu vou quantificar o predador, porque são folhas com predação. Se aqui tem lagarta viva, aqui vai ter predação? A folha é a mesma. Isso é importante vocês saberem. Não precisa ser outra folha. É a mesma folha. Aí aqui embaixo, ó, vai ser o quê? Aqui eu tenho mina e lagarta morta. Se eu tenho mina e lagarta morta, aqui é 0. Provavelmente aqui também vai ser o quê? Outra coisa matou a lagarta, mas não foi o marimbondo. 0. 0. Agora aqui eu tenho uma mina sem lagarta. Mas eu encontrei na mina uma lesãozinha ali rasgada por vez, que ela foi lá e tirou a lagarta de dentro.
Aqui vai ser o quê? E aqui vai ser? Pronto. Vamos lá. Agora vai longe, Joel. Aí vai. Turma, lá na frente a gente tem que fazer um cálculo bem simples. Expliquei isso para vocês, vamos só refazê-lo. Primeiramente, nós temos que fazer uma regra de 3 para encontrar a porcentagem de folhas unadas, ou seja, com lagartas vivas, e uma porcentagem de folhas com sinais de ataque por vespa, que é o marimbondo. Então vai ter uma porcentagem aqui, uma porcentagem aqui, e depois nós vamos interpretar esses dados. A conta é muito simples. Quantas folhas eu avaliei no total? Opa! 60 folhas. 3, cada vez quanto? Isso é 100%. Acabou. Suponhamos que desse aglomerado aqui de nota que eu dei, 20 tinha lagarta viva. O mesmo eu faço de cá, 60 folhas, porque são as mesmas 60 folhas. 30 tinha minas com sinais de predação. Aqui eu vou saber qual é a porcentagem de ataque de bicho mineral, e aqui eu vou saber qual é a porcentagem de ataque de vespa mineral. Não é isso? Quanto de marimbondo tem na minha área? Quanto de bicho mineiro tem na minha área? Não é isso? Vamos chegar? Faz, meu barroso. 33%. Aqui deu quanto? 33. 33%. E aqui, 50%, né? Eu faço 50%. Então nós temos uma porcentagem. 33. Correto aqui? 50. Agora a pergunta é: qual ação ser tomada? Qual que é a tomada de decisão? Controlo, não controlo? O que eu faço? Aí nós temos que passar para o próximo slide. Aí. Turma, observe isso. Nível de controle. Ali eu tenho que fazer uma extensão. Existem dois níveis de controle para o bicho mineiro. O que a gente chama de verão, o que a gente chama de inverno. Mas o correto aqui seria primavera, verão, outono e inverno. Nós estamos no outono. Então ele entra aqui. Na hora que a gente sair do outono, a gente passa para o inverno, estamos aqui ainda. Saímos do inverno, entramos aonde? Na primavera. Então aqui eu tenho que colocar primavera barra verão, outono barra inverno. Por quê? O primavera verão diz o seguinte: se você tiver 20% de folhas com linhas intactas, intacto quer dizer que quem está lá dentro viu? A lagarta tem intacto, tudo bonitinho, a lagartinha viu. Você controla. Se no outono e inverno você tiver 30% de folhas com linhas intactas, você controla. Então tem que ser um valor igual ou maior que isso. Então qualquer coisa maior ou igual a 20, qualquer coisa igual ou maior a 30, nessas estações do ano, você controla. Então, vamos interpretar. Primeiro, por que o de cima, no primavera e verão, vou tentar uma pergunta diferente. Onde o nível de controle é mais rígido? No de cima ou de baixo? Claro isso. No de cima, ó, 20% já controla. Agora eu vou querer fazer cortando caminho. Por que o de cima é mais rigoroso do que o de baixo? Negócio de temperatura alta é relativo. Porque também tem um outono quente. Vai estar quente, durante o dia está muito quente. Essa não é a melhor explicação. Por que, segundo o cara que fez isso, ele diz que na primavera e verão nós temos que ter maior atenção em relação ao outono e inverno? Perfeitamente. Ele não levou em consideração o clima. Ele levou em consideração a fenologia do cafeeiro. Aonde que eu tenho que ter maior atenção
com o bichoeiro no café? Primavera, verão, outono e inverno? Primavera, verão. Porque na primavera e verão vai acontecer os dois processos fisiológicos mais importantes do cafeeiro. O que naturalmente já ocorre no outono e inverno? Colheita de espólio. Normal. Se você passar a mão no pé de café lá para tirar o fruto, seja mata, seja mão, tem saber o que for, a folha já cai. Então aqui não precisa ser tão rigoroso, aqui vai botar uma brecha. Que seria esses 30%, 10% a mais já está. Entendeu isso? Agora vem cá. E lavouras em safra zero? O que é lavoura em safra zero, pessoal? Suponhamos que esse ano eu acertei na mão, colhi bastante café. Minha gleba lá, meu talhão estava numa carga alta. Aí já está, a lavoura tem lá 7, 8, 9, 10 anos de idade. Eu resolvi podar ela. Eu colhi agora em junho, julho, agosto, podei a lavoura. Em 2025 eu vou ter café? Vamos fazer agora só 2020. No ano zero, que eu não tenho nada, seja primavera, verão, outono e inverno, qual é o meu nível de controle? Vamos lá, vou deixar para zero. Vamos pensar nessas 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Uma lavoura em safra zero, qual é o meu nível de controle? 20 de fora a fora. Porque olha só, qual é o objetivo do sistema safra zero? Primeiro, reduzir gasto no ano de produção baixa. Eu vou gastar muito para colher o café e vou ter um menor retorno. E ao mesmo tempo que quando ela volte a produzir, que ela venha com uma supercarga para compensar que eu não produzir nada. E para mim produzir muito naquele ano de supercarga, o que eu tenho que ter muito na minha planta? Então é 20 de fora. Safra zero é para baixo, não é para cima. Aí, segundo também o autor, se você encontrar 40% de minas predadas, você não precisa comprar bichoeiro. No nosso exemplo aqui deu quanto? 50. Mas a pergunta que eu faço é: você atuou na prova? Acho que fiz, né? Controla ou não controla? Não. Mas controla, né? Já vai dar uma entrada para outra coisa, põe no meio. Ele tira a cabeça, né? Você tá tomando corpal lá, cara? Tá. Hoje, Vai direto. dias, né? Dias. Pessoal, tá bom, né? O resto tem não, né? Tinha linha? Pessoal, mas olha só. Se eu tenho 50% de folhas predadas, mas eu tenho um nível de controle alto, no final quem manda é o nível de controle. Eu tenho que controlar, mas pensando em fazer um controle que eu venha conservar quem? Isso é muito importante. Em lavouras de até 2 anos que você vai tirar a primeira safra, 30 meses, qual é o nível de controle? Para ficar até mais claro, qual é o controle de uma muda de café? Plantei um café agora em novembro, no ano passado. Qual é o nível de controle de uma muda? Uma mudinha recém-plantada lá no solo. 4, 5 partes de folha. Qual é o nível de controle de uma muda? Deixa. Tá, mas o nível de controle seria alto ou baixo? Nesse raciocínio seu. Tá, mas se eu tenho um nível de controle alto, vocês estão querendo dizer para mim então que seria 50% de desfolha? De folhas, porque isso é alto. Alto seria eu ter 50% de folhas com minas intactas. Para uma muda seria esperar 50%? Então é extremamente baixo. Qual é o nível de controle para uma muda? É zero. É zero. É zero. Pessoal, uma muda ela tem 4 partes de folhas. 8 folhas. Se tiver 1 ou 2 folhas minadas, se essa 1 ou 2 folhas cair, sobrou quase nada. Então a gente fala que uma lavoura de até a primeira safra,
que seria 2 anos, 30 meses, que é quando chega a colheita, 30 meses porque ela tem pleno crescimento. Se ela perder folha, ela é pequena. Tá? Então nós vemos essas janelas de nível de controle. Se eu perguntar qualquer uma dessas janelas na prova, tá beleza? Pessoal, isso daqui foi algo que não foi para frente. Eu até entrei em contato com essa empresa, mas deu uns probleminhas, eles não estão mais comercializando armadilhas para monitoramento de bicho mineiro, mas existe. Só que não é no Brasil, é na Colômbia. É porque uma empresa comprou, mas chegou aqui e não vendeu. Aí teve que incinerar todo o material. Aí para eles não compensou mais fazer a compra. Mas existe no mercado, não nacional, internacional, armadilhas contendo feromônio do bicho mineiro que atrai o macho. Aí você pode acompanhar a flutuação do bicho mineiro, mas não tem no Brasil isso é comercializado. Vocês não vão achar no Brasil. Ainda não, quem sabe lá na frente. Mas hoje vocês não acham. Mas existe, para o conhecimento de vocês. E chegando agora na parte do controle de bicho mineiro, que não tem muito segredo. Na verdade, qual que é o segredo para controlar o bicho mineiro? Controlar na hora certa. Controlar na hora certa, é eu chegar na florada com folha e na granação com folha. Ele tem semente. Se eu tiver semente, acabou. E quando você for fazer o controle químico, principalmente, que muitas pessoas não fazem, a gente vê, porque assim, né? A cafeicultura, muitas das vezes, é uma cultura de pessoas simples, humildes, que não têm conhecimento de fazer o que ao longo do tempo com as aplicações de produtos químicos. Alternância, rotacionar e utilização. Pessoal, o segredo também está aí. É um tal de utilizar só piretroide, só neonicotinoide, só organofosforato. Se você não alternar o mecanismo de ação, tem um produto que quando ele foi lançado, ele era o produto para bicho mineiro. Chama Altacor. Ele é a base de clorantraniprol, é uma diamida antramílica. Bom, mas quando lançaram esse produto, foi só um milagre, caiu do céu. Ele funcionou bem 1, 2, 3 anos. Hoje é água de batata. No Triângulo Mineiro nem usa-se mais esse produto. Porque eles vão usando. É aquele negócio, né? Na cafeicultura a gente vê isso com uma intensidade. Ele é paixão na planta. É uma paixão tão grande que fala, nossa, se não for esse produto, eu não quero. Só que essa paixão pelo produto, uma hora pode trazer consequências. Então nós temos que fazer alternância de. Se fizer alternância, pessoal, não tem funciona. O ideal seria um ano sim, um ano não. O ideal é 4. O 3 já está bom demais. O 2 é tem que ter atenção. Então você esquece. O que seria 4? Mecanismo de ação A, B, C e D. Alternar. E se você for começar do zero em uma fazenda, o que você tem que pegar? História. Saber o que foi feito anteriormente. Fala cada ano. Ou dentro da mesma safra. Você vai ter que fazer 3 aplicações naquela safra, naquele ano agrícola. Aí você vai alternar o mecanismo de ação A, B e C. E o que você não pode esquecer, que muitas vezes faz despercebido? O que o produtor de café todo ano faz em novembro? Novembro, dezembro, às vezes adianta em outubro, inseticida de solo. O que ele já está colocando no inseticida de solo? O neonicotinoide. Isso é igual ao tratamento de semente. Quando você vai fazer alternância em culturas anuais, qual grupo químico está em tratamento de semente? Neonicotinoide. Então ele tem que entrar na alternância ao longo do tempo. Eu já coloquei o neonicotinoide lá atrás, aqui para frente eu não posso usar ele mais. Pessoal, pensando na aplicação de inseticida do cafeeiro, 2 modalidades, via solo e foliar, diferença básica. Quem tem uma ação mais rápida? Foliar. Aqui é mais lento. Quem tem maior residual? Solo ou foliar? Aplicação solo. Residual muito grande. Só que qual é o problema
às vezes, quando você tem um residual muito grande. Pessoal, eu nunca fiz esse estudo, mas na prática a gente vê. Mas é tão claro. Esses inseticidas via solo não estão funcionando mais, igual funcionaram lá atrás. É impossível. Quando você aplica um tetraquioxina no solo, ele pode ter um residual de 150 dias. Isso é bom para o produtor? Isso é excelente. Mas qual é a consequência? Quanto maior o tempo de exposição do inseto ao produto, maior ou menor a probabilidade de selecionar a resistência? Pronto. O inseto tem contato direto ali com o produto, então a chance dele selecionar a resistência é muito alta. Então por isso que muitas vezes o produtor aplica de solo não está segurando mais, realmente não está. Ele vai ter que intervir com aplicações foliares. Então a aplicação foliar geralmente é feita depois de um monitoramento, você monitora, se houver necessidade você controla. Aqui o correto é em cima de histórico. Então se você tem problema, você já faz uma aplicação pensando em prevenir o aumento da população. Mas a efetividade está baixa do produto de solo. Então eles estão utilizando o produto de solo pensando principalmente em quê? Qual é a função dos neonicotinoides também, se a gente observa bem na cafeicultura, além de matar inseto? Vigor. Dá um vigor na planta. Bem interessante. Eu venho colocando, nós usamos o minerador junto, carbono orgânico, ácido úrico, tudo. Está fluindo. Está respondendo bem o valor? Sim, não, responde. Tem algum? O que é muito comum? Já é uma não nerd. Tem muito produto no mercado aí que o pessoal está lançando. Uma coisa que a gente sabe que funciona muito bem na aplicação do nutriente é o boro. Se você colocar uma fonte de boro, tipo um ácido boro que é solúvel, Não, esse eu só coloquei. aí dá um start na planta. Pessoal, isso aqui na aplicação via dente pode ser feito de duas formas, manual e tratorizado. Bom, aqui você usa um bico regulador de dosagem, então geralmente é 50 ml por planta, isso volume de calda, água mais produto. Então pode jogar no tronco? Se o produto cair no tronco, perdi o produto, sim ou não? Não, porque o tronco também absorve. Então, se cair no tronco sem problema algum, esse daqui você vai fazer um jato direcionado pé a pé. Esse aqui não. Esse aqui é um jato contínuo, que passa de baixo da saída do cafeeiro. Esse é melhor que esse. Aqui você vai ter uma distribuição melhor do produto, Graças a Deus. Graças a Deus. O manual ainda existe, mas se puder mecanizar, vai na fé que é melhor. Não é nada. É mais fácil mecanizador. Facinho mais. Você vê que envelhece, envelhece. Pessoal, então nós fizemos as principais comparações entre aplicação foliar e aplicação via drenche. A gente poderia até estender em relação a essa aplicação via drenche dos olhos. Hoje, 82, nós discutimos algumas coisas, né? Por exemplo, quando nós pensamos em neonicotinoide hoje, isso é importante você saber pensar em grupo químico, inseticida químico. Todos os ingredientes ativos do grupo químico neonicotinoide comportam-se da mesma forma no solo? Porque eu tenho um grupo químico neonicotinoide, eu tenho glicopide, eu tenho tiametoxan, eu tenho flupiradifurona, eu tenho várias moléculas químicas dentro de neonicotinoide, são os ingredientes ativos. Todos eles comportam-se da mesma forma no solo? Não. No inseto sim, mas no solo não. Por exemplo, eu tenho neonicotinoides, ingrediente ativo, que eles ficam mais retidos no solo e são menos lixiviados. Ou se é ao contrário. Retém-se menos no solo e são mais lixiviados. O que define o poder de maior persistência e menor persistência do produto no solo? O valor KW. O que é o valor KW do produto?
é se ele é mais polar ou mais apolar. Quanto mais, isso não tem na bula, isso é só hoje, e quem sabe um dia fora daqui. Preste atenção. Se ele é mais apolar ou polar. Se ele é mais polar, ele tem maior ou menor afinidade com a água? Maior. Se eu aplico no solo, chove muito, ele é mais ou menos desviado? Mais. Agora foi. Agora o inverso. Se ele é apolar, ele vai ter maior ou menor capacidade de ficar dentro no solo? Principalmente na matéria orgânica. Então, você tem matéria orgânica que consegue ficar mais aderido à matéria orgânica. Consequentemente, se chover muito, ele vai ser mais ou menos desviado. Então, esse é o comportamento do solo. Entendeu o raciocínio? Quanto mais afinidade o bicho tem com a água, mais ele vai embora. Se chover muito depois de uma aplicação, vem o produto. E o que confere isso dentro do produto? Aí a característica dele ser polar ou polar. Tá bom? Não, aí você tem que fazer busca na literatura para saber qual é o valor caudal, mas de uma maneira geral. Valor caudal. Valor caudal abaixo de 1, polar. Abaixo de 1 é polar? Polar. Acima de 1 até 2,5, apolar, com essa característica de maior retenção do solo. Agora vamos passar para a planta. Uma coisa é o comportamento do solo. Agora vamos supor que a planta absorveu tanto aquele que é polar quanto o que é apolar. Como que ele se comporta na planta? O polar, ele transloca de que forma na planta? Tá, uma opção. Absorveu tudo esse sistema. Porque segundo a sistematicidade ele tem que se distribuir na planta. Então, se ele é mais polar, caudal abaixo de 1, ele transloca via o quê? Xilema e... Isso é bom ou é ruim? Isso é bom demais. Porque ele consegue sair de uma folha velha e passar por uma folha o quê? Porque folha nova é fonte ou dreno? Dreno. E para sair de fonte para dreno, é via xilema ou via floema? Claro. Já o inverso, se ele é mais polar, ele só transloca via o quê? Xilema. Quer dizer que ele chega em folhas. Mas quando a planta vegeta e novas folhas são emitidas, ele chega nas novas folhas que foram emitidas? Então a proteção dele é o quê? Então você tem que ter essa malícia. Essa jogada de O fato de ele ficar emitido em matéria orgânica causa alguma coisa na disponibilidade dele na absorção da planta? Não, porque na verdade, aí é um outro ponto positivo. Porque se ele fica retido na matéria orgânica, ele vai ser liberado o quê? Gradualmente. Então isso é bom, pensando em menor perda do produto no ambiente. Mas aí tem a pensar bom senso, fazer dosagem. Não, respeitando a dose do produto, tá tudo certo. Professor, mas quanto compensa mais no final das contas? Se não transloca mais na planta, mais no solo? Aí eu boto a pergunta para você. Na sua opinião, qual seria o mais interessante de todos eles? Ele transloca mais na planta. E você aplicar no momento mais adequado. Pessoal, aplicações foliares, vários grupos químicos. No final, o que nós temos que fazer? O que é o pulo do gato que eu tenho que fazer ao longo das aplicações? Alternar um pouco. Acabou. Tem que alternar. Se não alternar, vai dar probleminha. Tem que fazer as alternâncias. Isso daqui para o bicho mineiro ajuda? Pode. Ajuda. Se eu tenho folha minada, podei o café, esqueletei, esse material caiu aqui no solo. Aqui tem folha, tem ramo. O que eu faço com essas folhas, ramo? Trituro. Quem vai morrer? Bicho mineiro. Aí é alguma coisa. Mas para a prova, que vamos ver depois do intervalo, é ideal. Nós temos ali algumas espinhas. Uma em pó do café, vamos conservar. O problema está sendo incêndio, cara. Isso é um problema bom. Para saber, para saber. O problema não.
Pessoal, a gente não pode ser negligente nessa hora. O crisopídeo não é tão eficiente igual o químico, mas ele pode ajudar. Quando nós pensamos em período seco, o crisopídeo entra muito bem. Porque no período seco, quem reduz a efetividade? O químico. Quando é o pico do bicho mineiro? Agosto, setembro. A tendência é que o inseticida seja mais ou menos efetivo. Mas esse aqui pode ter uma boa efetividade. Porque ele é biológico, é vivo. Se soltou o crisopídeo, tranquilo, ele vai lá e vai comer o bicho mineiro. Come as lagartas. Então, para o período seco do ano, ele foi uma opção. Já que aqui não vai bem, aliar os dois juntos. Ah, mas como que eu vou aplicar um inseticida e um crisopídeo junto? Ah, mas a seletividade não é assim não. Tem uma chance. Tem uma chance. Eu também concordo com o seu raciocínio. Confiar só no crisopídeo e achar escala. Tá, mas como que você recomendaria no campo pensando em aplicar químico e crisopídeo? Quem você aplicaria primeiro? Químico ou crisopídeo? Químico. É crisopídeo em cima de químico, não químico em cima de crisopídeo. Mas vai bem. Até porque o químico vai dar uma baixa na população e depois o crisopídeo, a ideia seria o quê? E nós temos aí o siriema. Pessoal, o futuro do bicho mineiro, pensando no controle, está aqui. Essa cultivar, porque eles começaram a selecionar ela resistente e produtiva. Oi? Folha é bom. Não é o que tá no livro. A vida foi garoa. Botar em quadro. Mas pessoal, o siriema realmente é resistente. O bicho mineiro, ele começa a formar a mina e morre. Impressionante. Substâncias tóxicas que produzem. Estamos falando em. Já tem uma conversa de café transgênico. Assim, bem verdinho, mas já está tendo um orgulho por aí. Mas aqui no siriema é legal. Realmente a lagarta começa a formar a mina, eu já presenciei isso. E a lagarta produz uma substância química que mata a lagarta do bicho. E a umidade. Choveu, coisa boa. Menos bicho mineiro. Depois a gente fala sobre a prova do café. Alguma dúvida?